Oi, galera, sejam bem-vindos a mais um corte do canal. Já se inscreve, ative os sininhos e deixe o seu like. Vamos para mais um vídeo? Do Campeonato Brasileiro, ainda falando sobre Brasileirão, e tem uma enquete aí para vocês, tá bom? A enquete vai aparecer aí na sua tela para você participar com a gente. Tem 2 meios de participar. Na hashtag troca de passes, você manda a sua pergunta, diz o que você quiser, tá legal? Ou você pode pegar a câmera do teu celular, apontar para esse QR Code que está aí na sua tela, aponte a sua câmera para este QR Code. Como é que é, seu Eugênio? Exatamente, aponta a câmera aqui para o seu QR Code e faça o seu voto, tá bom? Vote em Flamengo ou Palmeiras. Quem será o campeão brasileiro, na sua opinião, em 2026? A briga tá acirrada, então aponte a câmera do seu celular aí para esse QR Code, vote à vontade, tá bom? Flamengo ou Palmeiras? Faça como o Mansur, que vai dizer agora quem é que vai ser campeão brasileiro. Quem vai ser, Mansur? O Atlético Paranaense. Não, tem o Atlético. Tá, nesse momento, na briga. 7 pontos do Palmeiras. É possível sonhar. É possível. Ainda mais com os pontos que estão sendo perdidos ao longo do caminho, né? Aí depois eu já acho que realmente já é difícil mais difícil. para o Atlético. O Fluminense diminuiu para 10, mas 10 ainda é uma diferença grande. Até mais pelo sem que confronto. o Fluminense vinha jogando até aqui. E né? isso, envolvido, a gente não sabe como é que vai ser Libertadores, enfim, uma série de questões. Mas só para destacar que o Atlético ainda é, para mim, candidato, evidente, com menos probabilidade do que os dois. A enquete coloca aí os 2 times mais bem classificados. Se você não está tão atualizado sobre a situação, é essa aqui, ó. A distância com a derrota do Palmeiras para o Fluminense no Maracanã e a vitória do Flamengo sobre o Mirassol, a diferença caiu para 3 pontos. Detalhe, o Flamengo tem um jogo a menos. O Palmeiras já jogou 23 vezes, o Flamengo jogou 22 partidas. Esse jogo atrasado é o jogo contra o Mirassol. Esse jogo que você assistiu provavelmente ontem foi o jogo válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. O jogo do primeiro turno é que ainda não foi disputado e será em algum momento. O jogo tá legal? do Flamengo no Maracanã. E tem um detalhe que pode ajudar, né? Os 2 times estão eliminados da Copa do Brasil. Então, numa data em que tenha jogos da Copa do Brasil, é bem provável que se marque esse jogo entre Flamengo e Mirassol. Vamos começar com informações de um dos postulantes ao título, que é o Palmeiras. A Débora Carvalho traz as últimas do Verdão pra gente, que joga contra o Cerro Porteño pela Libertadores. Fala, Débora! Olá, amigos do Troca, tudo bem com vocês? O Palmeiras treinou nessa segunda-feira no CT da Barra Funda. O time se reapresentou domingo depois da derrota contra o Fluminense, né? O Palmeiras perdeu por 3-2 pelo Campeonato Brasileiro, jogo esse fora de casa. E agora o foco do time de Abel Ferreira é no próximo compromisso, que já é quarta-feira contra o Cerro Porteño. Jogo esse valendo pela Libertadores, né? Vale vaga. Palmeiras precisa vencer essa partida para continuar no campeonato. E para esse jogo deve ter alguns desfalques na equipe de Abel Ferreira, começando por Ramon Sosa. O Sosa passou por exames no último domingo, foi diagnosticado uma lesão na coxa esquerda. O jogador ele se machucou ainda no segundo tempo da partida contra o Fluminense e está fora desse jogo contra o Cerro Porteño. O outro desfalque deve ser o Andréas Pereira. A gente lembra que o Andréas Pereira, no jogo de ida, né, aqui na capital paulista, ele foi expulso, levou cartão vermelho, então precisa cumprir suspensão, tá fora dessa partida, fora de casa, jogo esse em Assunção. A novidade, né, inclusive até no treino de domingo, nessa reapresentação, foi o Kelvin, lateral direito, médico tratando uma lesão na coxa direita, e o Kelvin já inicia então um processo de transição física para ir ganhando o ritmo de jogo e voltar aos gramados. Novidade dessa partida de quarta também deve ser o Barbosa, o zagueiro que no último jogo estava fora por causa de um trauma no pé, está recuperado e deve retornar para essa partida pela Libertadores. O Palmeiras, que vive um momento difícil, né, na temporada, com essa derrota contra o Fluminense, né, por 3-2, chega numa sequência de 4 jogos sem vencer em 2026. São dois jogos que o time perdeu e 2 empates do time de Abel Ferreira. Então, Abel que vem em busca dessa vitória do Palmeiras fora de casa. O time embarca amanhã rumo ao Paraguai e enfrenta o Cerro Porteño na quarta-feira. É isso, meus amigos, a gente volta com vocês.
Valeu, Débora, obrigado pelas informações. Ainda falando sobre Palmeiras, a gente tem aqui, né? A gente começa a projetar o que vem pela frente. Então a gente vai mostrar a lista de jogos que o Palmeiras tem nas próximas rodadas. As próximas 5 rodadas do Palmeiras são essas aqui, ó. O Palmeiras joga contra o Vasco nessa 24ª rodada. O jogo é em São Paulo, tá bom? Depois vai a Mirassol pegar o Mirassol, vai até o Newton Santos jogar contra o Botafogo. Clássico no Nubank Park, não é isso? Né? Nubank Park, Palmeiras, a gente vai se acostumar ainda, né? Vai. Nubank Park tem Palmeiras e São Paulo e depois vai até a Arena do Grêmio jogar contra o Grêmio, tá bom? Esses são os jogos do Palmeiras, portanto, 2 jogos em casa e 3 fora. O Flamengo, por sua vez, ao contrário, tem 3 jogos em casa e 2 fora. Primeiro, um jogo duríssimo contra o Cruzeiro no Mineirão, tá bom? Depois recebe o Botafogo, clássico pelo Campeonato Brasileiro, né? Jogo no Maracanã. O Cruzeiro logo depois da volta da Libertadores. Isso, Cruzeiro e Cruzeiro, né? Isso, tem 2 jogos seguidos com o Cruzeiro aí. Depois vai ao Mangueirão jogar contra o Remo. Depois recebe o Corinthians no Maracanã. E recebe também o Bragantino, também no Maraca. Quem é que se deu melhor aí? Ou quem é que pode, projetando, né? O quê? Das 5 próximas? Nessas 5 próximas. Eu acho mais fácil para quem aí? Eu acho que as duas próximas rodadas são mais palatáveis para o Palmeiras. Né? Depois a coisa eu acho que fica equilibrada. E para você, Braços, é por aí? É por aí. O Vasco briga na zona do rebaixamento, o Mirassol também. Se você olhar o outro lado, é o Cruzeiro em ascensão dentro do campeonato. Botafogo clássico, né? E depende muito do que acontecer na Libertadores também, né? Então, quarta-feira dita o que pode acontecer no final de semana. E aí, clássico com Botafogo é sempre muito difícil para o Flamengo. Mas aí, as próximas 3 rodadas, eu acho que se equilibram, né? Porque tem clássico ali também do Palmeiras. O Flamengo recebe o Corinthians. O Bragantino, que no primeiro turno fez muito mal ao Flamengo, né? Porque ganhou o jogo também. E o Grêmio, que talvez ali pode estar vivendo um momento difícil também para o Palmeiras. Então, essas próximas 3 rodadas ali, pelo menos das 5 que a gente viu, equilibradíssima. É por aí. Vamos trazer informações também do Flamengo pra gente que entrar. É o Bruno Halper. Fala, Bruno! Salve, salve pessoal, o Flamengo se reapresentou na manhã dessa segunda-feira após a goleada de 5-1 sobre o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. O time ficou apenas 3 pontos do Palmeiras, menor distância desde o mês de março. Agora, o time do Leonardo Jardim vira a chave para a Copa Libertadores da América. Quarta-feira recebe o Cruzeiro no Maracanã. Quem vencer avança às quartas de final, depois do jogo de ida no Mineirão ter ficado em 1-1. Leonardo Jardim, que deve ter a volta do Bruno Henrique, que não ficou à disposição contra o Mirassol em função do trauma decorrente daquela chegada do Matheus Henrique no jogo de ida no Mineirão. Bruno Henrique tem a concorrência do Pedro no ataque. O Pedro guardou 2 gols no fim de semana, é um dos artilheiros do Brasileirão, mas só foi titular em 1 dos 7 jogos do Flamengo até aqui na competição sul-americana. Mais de 70 mil torcedores são esperados, ingressos esgotados para essa quarta-feira. Um grande abraço a todos! Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. É isso, dois times que precisam vencer nesses jogos de volta, né? 2 paradas duras, né? O Palmeiras contra o Cerro no Paraguai, um adversário na teoria mais fraco, mas jogar lá no Paraguai nunca é tão simples, né? E o Flamengo, que conseguiu um bom empate fora de casa contra o Cruzeiro, tem toda a possibilidade de avançar jogando diante da torcida no Maracanã, mas o adversário é o Cruzeiro, né, Mansur? São desafios diferentes, né? A gente, na análise dos elencos, a gente sabe que o Palmeiras tem mais diferença em relação ao Cerro do que o Flamengo contra o Cruzeiro, que é um jogo muito próximo do equilíbrio, né? Agora, a questão é que o Palmeiras o primeiro jogo contra o Cerro não deixou uma sensação tão boa para o torcedor. O Palmeiras não foi tão confortável assim, né? Não teve nenhum conforto no jogo. O Palmeiras sofreu com gol anulado, depois tomou o empate no fim do jogo, teve bastante dificuldade para se impor. E aí vai ao Paraguai, é óbvio que ainda acho o Palmeiras melhor time, ainda acho que o Palmeiras tende a voltar classificado dentro de uma lógica da qualidade dos 2 times, mas não tem conforto. E o jogo do Maracanã eu acho muito próximo de um 50-50, assim.
Até pela... Não só pela... Acho que é por aí. Acho que o Flamengo tem um elenco mais farto, com talvez os principais jogadores do confronto, jogadores com maior capacidade de desequilíbrio, jogadores nota mais alta, talvez ali estejam ainda no Flamengo, mas o Cruzeiro com jogadores de altíssimo nível, a quantidade maior do lado do Flamengo do que do Cruzeiro, mas o Cruzeiro com armas para machucar o Flamengo num confronto que deve ser diferente do que a gente viu no Mineirão, com saída rápida pelos lados, com o Caio Jorge, que é um jogador de muita capacidade de transição rápida e de ataque a espaço. Acho que o Cruzeiro tem muitas armas também para machucar o Flamengo. Acho um jogo muito igual, com possibilidade de qualquer um sair classificado. Não tenho dúvida. O que eu daria um pouquinho de favoritismo ao Flamengo é o fato de jogar em casa, né, Bastos? Isso não, e diante de um torcedor, o Flamengo é Exato, isso não se pode negar. Eu daria ali, sei lá, 55-45 para o Flamengo nesse momento, pelo fato de jogar em casa, com o Maracanã lotado, diante da torcida. O Flamengo melhorou também nas últimas rodadas, né? Assim como o Cruzeiro, até acho que alguns hoje alguém trouxe esse dado, acho que o Cruzeiro não perde como visitante há 11 jogos. Isso. 11 jogos sem perder, é um dado importante a favor do Cruzeiro. Mas o Flamengo também melhorou nos últimos jogos, não só em termos de resultado, mas também de desempenho, né, Basta? O Flamengo melhorou, porém o Cruzeiro também está em franca evolução, né? Por isso que eu acho que eu estou contigo, de 55, 45 não mexe muito dentro disso aí que você acabou de falar, mas é um jogo que vai ser muito estudado pelos seus treinadores, né? Que conhecem bastante do elenco, né? Principalmente o Léo Jardim, que teve o ano passado inteiro no Cruzeiro, mas é o Arthur Jorge que vem fazendo um grande trabalho de recuperação desse Cruzeiro, tanto no Campeonato Brasileiro quanto de confiança também da Libertadores. Obviamente tem Arroio, tem Caio Jorge, tem jogadores importantes na parte da frente. Eu acho que o meio de campo também pode ditar o ritmo desse jogo, tanto de Flamengo quanto de Cruzeiro. Vai ser um jogo muito equilibrado para mim, mas o Flamengo tem essa mística do Maracanã, né? Que é muito forte diante de um torcedor que apoia, lota e vai querer com certeza vencer esse jogo, mas é um Cruzeiro perigoso. É um baita duelo de meio campo, né? Por exemplo, você pegar de um lado, chutando as escalações aqui dentro das possibilidades, Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira, de um lado, contra o Gá, imagino que seja o Gá, Jorginho e Arrascaeta. Jorginho e Arrascaeta, né? Ou se o Arrascaeta mais à frente, pode ser Paquetá. Vai ser legal de se ver. A gente vai falar mais sobre esse confronto amanhã aqui no Troca de Passes, tá legal? Olha...